Com licença, com licença. Boa noite a todos. Só o pessoalzinho sentando ali, a gente já inicia, tá? Obviamente nós somos britânicos, mas vamos tentar manter mais ou menos o horário da nossa agenda, tá? Tem gente para chegar, mas por causa do tempo está complicado, mas a gente vai começar assim mesmo em respeito a quem já está aqui, tá bom? Bom, antes de mais nada, hoje é um dia muito importante e feliz para nós do ITT, tá? Instituto Tadao Takahashi. É muito bom que vocês estejam conosco aqui, participando do lançamento oficial do Instituto. Meu nome é Ariovaldo Almeida, me chamam de Ari, por favor. Ari, senão eu nem vou saber que está falando comigo, tá? Sou sócio fundador do ITT e tenho a função de diretor e serei o mestre de cerimônias no dia de hoje, tá bom? Estamos aqui reunidos para celebrar o lançamento oficial do ITT. O Instituto faz parte da visão e desejo do professor e gestor, pioneiro da internet no Brasil, Eduardo Tadao Takahashi, que faleceu há um ano atrás, infelizmente. Somos uma entidade sem fins lucrativos e o nosso foco vai estar na educação. Educação em tecnologia da informação, para o desenvolvimento de crianças e jovens, principalmente que estejam em vulnerabilidade, em carência. Esse é o nosso público inicial, é onde a gente está tentando imaginar que a gente possa contribuir mais, tá? Bom, eu não posso começar esse evento sem agradecer a presença de todos vocês, aqui no auditório da Unicamp, até em particular, estando na Unicamp como estamos, é o berço onde o Tadao começa a sua vida acadêmica e profissional, então remete também a coisas boas quando a gente pensa no Tadao. Esse evento também está sendo transmitido pelo YouTube, então agradeço as pessoas que estão participando remotamente, ao vivo e posteriormente que possam assistir. A Unicamp a gente agradece também porque todo o apoio e suporte que eles estão dando para que esse evento ocorra, tá? De uma forma mais direta, eu vou agradecer algumas pessoas aqui que têm um significado interessante para a gente no sentido de estarem de alguma forma interessadas em entender o que o ITT faz e para onde o ITT quer ir, tá? Primeiro é o professor Tadeu, secretário de Educação de Campinas, que está aqui representado pela Juliana de França. Obrigado, tá? Da Denise Tavares, da empresa Mantera. Obviamente, não posso deixar de falar da presença aqui do Demi, né, do Demi Getsko, que é diretor-presidente do CGI, né, o Comitê Gestor da Internet, e para orgulho nosso faz parte do ITT, nos apoia. Do Milton, eu não sou muito bom de nome, tá, Milton? Desculpa que seu nome só não sair certinho, né? Arcura. Mas agradeço, Milton, por sua presença aqui, né? O Nilton é diretor de projetos do NIC-BR, tá? Também gostaria de agradecer ao André Arruda, da TechSynapse, tá? Ao Ricardo, da RAB, diretor de TI da Unicamp, tá? E não poderia deixar de agradecer também ao fotógrafo, ao Máximo Hernandes, tá? E até as fotos que vocês devem ter visto ali na frente são doações que ele fez para que a gente possa gerar fundos para tocar as atividades que a gente pretende realizar aqui no ITT. Bom, vamos ao que interessa, vamos dar uma olhadinha na nossa
a agenda. Já devia ter aberto aqui. Essa nossa agenda, ela é bem curta nas apresentações, a gente não quer perder muito tempo de vocês, a gente quer, na realidade, jogar uma sementinha e esperar que essa sementinha traga frutos para o futuro, tá? Então, a gente vai ter uma abertura da Laura, que é diretora-presidente do ITT, depois vamos ter outras apresentações aí, que a cada uma delas eu vou apresentando a pessoa e o que ela vai comentar com a gente, tá? Então, vamos pedir agora, por gentileza, que a Laura venha ao palco, tá? A Laura é diretora-presidente do ITT. Obviamente, sendo uma Takahashi, ela tem algo a ver com o Tadao, né? É irmã do Tadao, tá? Vou ajustar aqui para você, Laura. Vou ficar aqui mesmo. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa data tão significativa para o ITT e estamos também, de uma certa maneira, recordando o meu irmão Tadao e prestando uma singela homenagem a ele, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, em algum momento, o conheceu ao longo dos 45 anos que ele atuou no cenário tecnológico e público, tanto no Brasil como no estrangeiro. Tadao trabalhou em empresas públicas, privadas, foi professor na Unicamp e figura-chave essencial na implantação da internet no Brasil. E, desde jovem, Tadao tinha, todos que o conheceram sabem disso, um profundo sentido de missão na vida. E a missão dele, ou ele o sentia assim, era melhorar a vida de muitas pessoas. E, para isso, ele utilizava ao máximo suas capacidades intelectuais, que eram muitas, e a qualidade humana. E nos últimos anos, Tadao tinha um interesse crescente em projetos sociais de apoio à educação e formação de crianças e adolescentes de segmentos sociais menos favorecidos, sempre com ênfase em tecnologia da informação. E uma das coisas que ele comentava, meio brincando, mas muito em sério, é que ele gostaria de ter um impacto direto, medível na vida de muitas pessoas comuns, digamos, conseguindo
para elas oportunidades adequadas para melhorar de vida. E dizia que se conseguisse pelo menos isso com uma pessoa, ele se sentiria realizado como ser humano. Por isso, o grupo que se aglutinou e se consolidou sob os ideais do Tadao, depois da sua partida, em abril de 2022, começou a atuar com a firme convicção de que a transformação da sociedade atual para uma nova sociedade de oportunidades mais igualitárias para todos é uma realidade possível e está ao alcance da nossa mão, sendo a educação a chave para essa transformação. E a educação em todos os níveis e todos os segmentos sociais. Não é só a educação do mais desfavorecido. Eu acho que muitos de nós que somos privilegiados também necessitamos fazer reflexões para o benefício de outras pessoas. Então, da nossa parte, é um orgulho, uma satisfação estar aqui para dar esse pontapé inicial. E o foco do ITT em tecnologia de informação vai muito além só da parte tecnológica, porque o objetivo final, fundamental do ITT é investir em pessoas, ajudando-as a progredir e conseguir superar as suas dificuldades, sejam quais sejam, para transformação em seres humanos lúcidos, conscientes, autônomos e autorrealizados. E estamos caminhando para isso. Muito obrigada. Obrigado, Laura. Eu vou fazer uma coisa aqui fora do script, depois vou levar um puxão de orelha da Laura, mas acho que é importante que vocês entendam também a personagem, a pessoa que é a Laura, tá? Dia 14 do mês passado, nós fomos para São Paulo numa reunião e ela caiu em casa quando eu estava se preparando para ir para o nosso evento, né? Em São Paulo. Ela passou o dia todo com o braço quebrado, ela está de tipo aéreo porque ela fez uma operação durante a semana, tá? Com o braço quebrado, né? Participou de 2 reuniões o dia todo para depois nós voltarmos para Campinas, tá? Só foi no médico no dia seguinte. Então, é uma pessoa que tem assim um grau de desprendimento, de esforço para que essas coisas aconteçam muito grande. Então, eu agradeço muito. A gente tem uma pessoa como a Laura, sangue do Tadao está junto ali, com certeza, né? Que tem essa atitude para com a gente.
Dando continuidade, por gentileza, eu vou chamar aqui o Rodolfo Bacarelli, que também é sócio fundador do ITT. Ele vai falar um pouquinho da trajetória do Tadal, né? Ele teve a oportunidade de trabalhar, eu também tive a oportunidade de trabalhar, mas ele trabalhou mais tempo com o Tadal do que eu. Por favor. Obrigado, Ari. Boa tarde para todos. Aqui é onde eu troco, né? Eu vou tentar ficar dentro do meu tempo. Bom, primeiro agradeço o convite de Laura para estar aqui falando com vocês. E eu tomei a liberdade de fazer um recorte aqui, que eu não sei se é o melhor recorte, mas é aquele que eu sou capaz de fazer e de falar com mais tranquilidade, tentando pensar as coisas que têm mais a ver com educação, né? Que a gente notava já em Tadal desde o início. Apesar de ele ser um empreendedor de grandes projetos, como está aí, né? Eu conheci Tadal ensinando computação. Para algumas pessoas que estão aqui, de repente vão me corrigir, né, nas coisas que eu vou falar aqui, né? Mas vou pensar dois eventos que mostram como é que Tadal era, né? Então, a gente usava um supercomputador lá na Unicamp, certo? Um IBM 1130, e a gente era entusiasmado nessa hora para ensinar a computação e passava exercício que não acabava mais. Chegou uma hora que acabou o tempo do 1130, faltava tempo para fazer trabalho administrativo, né? Porque além de dar conta dos alunos, o 1130 tinha que resolver problema também da universidade. Tadal não se perturbou, né? Ele descobriu que a Federal do Rio de Janeiro tinha um compilador turbinado de Fortran, certo? Foi lá, pegou, instalou, problema resolvido, certo? Todo mundo pôde passar os programas de Fortran, e sobrou tempo de administração também. Uma outra coisa similar aconteceu quando, na evolução do currículo de computação, apareceu a necessidade de usar o que era o estado da arte na época, né? Que era a programação estruturada, né? Que era uma programação que permitia mostrar a lógica, né, que você estava usando para resolver o problema no próprio código. Ali, quando você olhava para o código, você falava, tá bom, estou entendendo como é que isso aqui funciona, né? Lá dos tempos, né, isso aí em 1975. Só que a gente não tinha Pascal. Outra vez, Tadal descobre um professor na Alemanha que tinha escrito um compilador, sem dúvida nenhuma, paga o professor do bolso dele, certo, para mandar o compilador para cá, né, comprou a fita, pagou o correio, o compilador chegou, Tadal pediu para o pessoal que cuidava de sistemas operacionais e compiladores, né, já tinha isso lá na computação, para terminar de parametrizar o compilador para rodar no DEC 10, nessa altura já tinha um DEC 10 lá, né? E, outra vez, problema resolvido, os alunos agora podiam usar programação estruturada, né? Imagina só o avanço, né? Só que apareceu um outro problema, né? Quem é que ia ensinar Fortran? Porque Fortran fazia parte do currículo, certo? E Tadal achava que a gente devia se concentrar no Pascal, que era o futuro, e tal, mas não podia simplesmente parar de ensinar Fortran. O que ele descobre? Que as professoras de inglês estavam buscando temas para interessar os alunos na aprendizagem de inglês. Ele não tem dúvida, ele vai lá, convence elas de que esse tema era programação Fortran, certo? E bota as professoras de inglês para ensinar Fortran, né? Então, esse era o estilo de Tadal, né? O estilo de... Primeiro, ele descobria o problema, descobria a solução, e se aparecesse algum problema como decorrente, né, daquele lá, ele resolvia também, né? Isso tudo, né, foi só duas pinceladas que eu dei aí, mas ele participou de várias iniciativas que foram seminais assim, na mudança do Instituto, né? Por exemplo, a mudança com novas disciplinas no currículo, né, que provavelmente foi Vanini que ajudou bastante, mas Tadal era o mentor na época dessas coisas todas. Uma coisa que foi muito interessante, que aconteceu, não sei se isso até quando durou, né, mas que era um ensino integrado entre matemática e computação.
um negócio assim espetacular para os alunos, porque eles ouviam falar de cálculo, de integral, por exemplo, lá na disciplina de cálculo, né? E na computação eles aprendiam como é que resolvia, como é que calculava a área debaixo de uma determinada figura, que era exatamente a ideia da integral, né? E aí começava uma discussão em cima de precisão do cálculo, quem é que tinha chegado no resultado, como é que fazia para chegar no resultado mais próximo daquele teórico, né? Tudo como decorrência dessa sincronia, né, entre matemática e computação. Estou destacando esse daí, mas os outros também mostravam já a preocupação de Tadal com o ensino. Por exemplo, uma das coisas que a gente percebia é que era muito limitada a forma da gente ensinar, ao falar simplesmente sobre computação e pedir que os alunos resolvessem algum exercício. Será que não tinha um jeito diferente de fazer? Naquela época a gente não sabia de metodologias ativas, né, de ensino e de aprendizagem, tá? Mas alguém descobriu, não sei quanto Tadal tem parte nisso também, certo? Mas eu sei que ele foi um grande incentivador. Alguém descobriu um professor lá no Rio de Janeiro que tinha inventado uma tal de dinâmica de grupo, que era um jeito novo de ensinar, certo? Em que os alunos que eram protagonistas da aprendizagem. Os professores eram meros facilitadores ali da coisa, né? Isso foi uma revolução dentro da computação para os alunos, né? É provável que os alunos tenham sido marcados, né? Porque a capacidade crítica que você adquire a partir do momento que você é responsável, né, pela aprendizagem é de outra dimensão, né? Mas esses são exemplos, né, de coisas que Tadal teve envolvido diretamente. Desse ponto em diante, tem um corte, porque Tadal vai fazer o mestrado lá no Japão, e eu vou para a Bahia. E eu vou tomar liberdade, certo, de contar algum caso aqui, que para mim já era um prenúncio também de outro aspecto de Tadal. Tá? Vou pular o primeiro, porque estou vendo aqui que meu tempo está indo rápido demais, e vou falar de um convite que a gente fez para levar Tadal para uma festa, certo? Em que, quando ele soube que eu também era convidado, certo? E que estava levando ele como convidado, ele ficou assustado. Mas ele já estava dentro do ônibus, certo? Já estava indo, ele foi. Para encurtar a história, Tadal roubou a atenção da festa quando ele chegou lá, né? Porque ele era imagina isso, em 78, Niceis, lá em Salvador, eram coisas raríssimas. Os pais, né, da Maria Amélia, que era a melhor amiga da minha esposa, futura esposa, eram professores. Quando descobriram que Tadal estava voltando do Japão, certo? Que estava fazendo um mestrado lá, crivaram ele de perguntas, formou um círculo em volta de Tadal, e a festa girou em torno da conversa sobre como é que era a vida no Japão, o que era diferente, o que era igual, né? E Tadal saiu de lá assim impressionado. Na volta, ele fez um comentário interessante. Ele falou: olha, tenho que te confessar uma coisa. Lá no Japão, eu levei 3 meses para apertar a mão do meu orientador, né? Porque era o tempo natural lá de você se aproximar de alguém. Aqui, em 3 horas, eu virei amigo de um monte de gente que eu nunca tinha visto e que não me conhecia, certo? Como é que é possível um negócio desse, né? Que lugar é esse, né? E aí ele fez uns comentários que na época passaram para mim como uma conversa interessante só, do tipo: que diversidade cultural que a gente tem nesse país aqui, né? Porque eu nunca tinha visto isso. Se você não me falasse, não me trouxesse para cá, né, eu ia achar que a vida era como lá em Campinas, como em São Paulo, né? Mais parecido com o Japão do que, né, com a Bahia, né? E comentou a respeito de como é que seria possível desenvolver projetos de alcance nacional num país com essa diversidade. Como levar em conta essas nuances, essas peculiaridades, essas diferenças, né, entre pessoas. Na época parecia uma conversa solta, né? Uma conversa só instigada, inspirada naquilo que tinha acabado de acontecer,
Mas hoje, né, me parece que tinha muito a ver já com os planos dele, né? Como é que ele faria para desenvolver coisas que fossem maiores? Certamente não seria sentado numa mesa dentro de um laboratório, né, no lugar onde ele estava acostumado, na zona de conforto dele. Provavelmente ele teria que visitar esses lugares, viajar mais do que isso, pegar gente desses lugares para trabalhar dentro do projeto também. Eu acho que... Nossa, meu tempo está estourado. Deixa em frente logo. Mas isso eu queria comentar com vocês, porque me parece algo, né, revelador, né, do pensamento de Tadal, numa época que ele era professor ainda, numa época que ele era pesquisador, ele estava fazendo mestrado. Tá? Mas ele era capaz de perceber que ele estava num lugar diferente, e que esse lugar diferente ia influenciar o jeito dele trabalhar, né? Tinha alguma coisa aqui que devia aparecer. Está aqui. Breve resumo, eu vou pinçar algumas coisas, porque o meu tempo já estourou, né? Coisas que eu acho assim, que saltam à vista. Vou falar da primeira só, porque a primeira tem uma palavrinha lá no final, que era o que estressava todo mundo que ficava trabalhando com Tadal, porque ele era obstinado, ele colocava alguma coisa na cabeça que tinha que ser feita, não tinha jeito, certo? Aquilo tinha que acontecer, né? E aí vinha perguntas do tipo da que Milani lembrou outro dia na lista, né? O que você faz da meia-noite às 6, que você não está conseguindo entregar esse resultado, né? E por aí vai, né? Mas era um negócio impressionante, né? A determinação dele em resolver coisas, que era uma determinação que vencia obstáculos e vencia eventualmente pessoas, né, que trabalhavam no sentido inverso. Mas o que me parece o destaque assim, principal é a capacidade de articulação que ele tinha, que passava do nível técnico só, né? Que ia para o lado da política, que ia para o lado do governo, que ia para o lado das ONGs, né? Então, ele era capaz de trazer gente para trabalhar nos projetos dele, né? Pessoas que eram expoentes em cada uma das áreas, eventualmente conheciam mais do que ele em suas respectivas áreas, e ele navegava, né, nesse mar de uma maneira tranquila, juntando todo mundo, né? E talvez essa fosse a qualidade maior que ele tinha para fazer as coisas acontecerem. Era trazer gente, os parceiros dele eram sempre parceiros que eram, assim, sumidades naquele assunto, né? E isso fazia, juntando com a energia que ele tinha para fazer as coisas, a disposição que ele tinha para fazer as coisas, era algo que fazia diferença depois no final, tá? Só para encerrar, né, tinha uma qualidade nele, uma característica, né, que provavelmente ia fazer ele ficar chateado com isso que está acontecendo aqui, que é alguém falando dele, certo? Alguém falando das coisas que ele fazia bem, né? Era um negócio que ele detestava isso, ouvir alguém tecendo comentários sobre ele, principalmente comentários elogiosos, né? Então, eu vou falar que ele estressava as pessoas também, só para equilibrar um pouco. Mas as coisas funcionavam, tá? Então, era isso que eu queria falar. O que eu queria, assim, o que me pareceu depois de preparar esse rápido comentário, esse rápido resumo a respeito de Tadal, talvez só lembrando de que eu pulei toda a parte do Tadal de projeto, de atividades executivas, né? Quando ele foi para o CPQD da Telebrás, quando foi para a RNP, quando ele foi coordenador do Livro Verde da Sociedade da Informação. Ele adorava projetos grandes, né? E ele era capaz de atuar nesses projetos grandes por causa dessa capacidade de articulação, de uma maneira que tornava os projetos tranquilos, né? Parecia coisa que todo mundo era capaz de fazer, né? Mas é porque ele reunia pessoas que realmente eram muito boas. Mas o que eu queria, né, com essa volta aqui para situações, para o que representava a essência de Tadal, né, é dizer que provavelmente a gente vai ter que se inspirar nessas coisas aí para tocar o Instituto, né? Essas são as coisas que a gente tem que lembrar na hora que a coisa ficar difícil, né? Na hora que aparecer um problema que parece insolúvel, na hora que aparecer um obstáculo, na hora que aparecer uma oposição a alguma coisa,
né, a gente lembrar de como é que ele fazia para resolver isso, certo? Porque certamente a lição vai valer para agora também. Tá? Obrigado, era isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Baca. Sem dúvida nenhuma, deu para perceber que Tadal sempre foi uma inspiração para muita gente, né? E a gente pretende que isso faça parte do DNA do ITT. Agora a gente vai passar para o Carlos Henrique Aranha, tá? Também sócio fundador do ITT, que vai falar um pouquinho assim, o que a gente está pensando, né? Para onde a gente vai, quais são os objetivos do ITT. Bom, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Breves palavras aqui sobre a parte institucional do ITT. Em seguida, a colega professora Cecília vai falar sobre os nossos projetos. Tá? Então, inicialmente, a gente gostaria de mostrar para vocês que o ITT é uma associação, né, sem fins lucrativos, que está focada, como já foi dito, né, no apoio à educação de jovens e crianças, basicamente da escola pública, aqueles que tiveram menos oportunidades ao longo da sua vida. Né? Nosso propósito principal é contribuir, né, para a transformação social com base por meio da educação das pessoas. Isso já foi enfatizado aqui pela Laura e era uma das ideias do Tadal, né, que nós estamos buscando colocar em prática de forma concreta nesse instituto. Nosso estatuto declara formalmente, né, vou me permitir a ler, que acho que é uma declaração importante do nosso objetivo principal, né, que é promover os direitos sociais e da cidadania, atuando em áreas de educação e assistência social de crianças, jovens e adultos, visando o seu desenvolvimento intelectual, acadêmico, profissional, econômico e social. Essa declaração é uma declaração escrita pelo Tadal, no início das nossas tratativas para a criação do Instituto, e está expressa oficialmente no nosso estatuto. A educação e a assistência social estão associadas, isso buscando apoiar o ser integral, não apenas na educação, mas também tudo que o cerca, a sua família, as outras questões psicossociais que envolvem o desenvolvimento intelectual e social das pessoas. Temos alguns objetivos específicos também declarados na nossa Constituição, né? Contribuir para o desenvolvimento da educação no Brasil, ampliar as oportunidades das novas gerações com o aprendizado da tecnologia da informação, comunicação, robótica, entre outras. Fomentar o ensino e a pesquisa com parcerias com instituições públicas e privadas. Aqui, ainda um olhar para o futuro, né? Apoiar desenvolvimento e implementação de ferramentas da informática para o desenvolvimento sustentável, para a gestão urbana, especialmente em comunidades carentes. Esse é um objetivo que nós aqui, alguns engenheiros do grupo, nos propusemos a trabalhar mais com uma visão de médio prazo. E também um dos objetivos nossos é apoiar, né, a preservação da memória do professor Tadal e da história da internet no Brasil, que recebeu dele uma grande contribuição. Estamos oficialmente constituídos desde o dia 8 de agosto do ano passado, com sede aqui em Campinas. Nós estamos estruturados com uma diretoria, hoje 4 diretores, um conselho deliberativo formado pelos sócios fundadores, um conselho consultivo ainda a ser implementado
e uma Assembleia Geral, onde as decisões são tomadas, uma estrutura que cumpre aí a nossa legislação para as organizações sem fins lucrativos. Nosso quadro associativo, nós somos 10 sócios fundadores, temos atualmente mais 5 sócios titulares. Sócios honorários estão previstos aí no nosso estatuto, serão pessoas que vierem a ser convidadas para colaborar, de notório saber, que possam nos colaborar na constituição de nossos ideais e nos orientar para o futuro, e um conjunto de colaboradores voluntários que esperamos ampliar cada vez mais. Nossas fontes de receita, como instituições não governamentais, nós temos contribuições mensais dos associados, doações de pessoas físicas e de empresas, patrocínios específicos para projetos e eventos, e futuramente, quando nos qualificarmos em função dos requisitos legais, pleitearmos fundos públicos também voltados para a educação e assistência. Estamos nas redes sociais, temos um site, estamos no Instagram com mensagens periódicas e no LinkedIn. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês e, em poucas palavras, a parte institucional do ITT. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Agora vamos à apresentação da Cecília Rubirga, ela é professora da Unicamp, e ela vai falar para a gente sobre os projetos, as linhas de atuação do ITT. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e gostaria de novo de agradecer o apoio da Unicamp para que esse evento pudesse ocorrer. Eu vou falar rapidamente a respeito das linhas de atuação do ITT. Não seria bem exatamente os projetos, no sentido de que em cada uma das linhas você pode ter um conjunto de projetos como sendo instâncias, tá? Então, eu vou contar um pouco da história, por que é que as linhas de atuação apareceram dessa forma. Bom, no início, em março, de 2020, a gente sabe, que a gente ficou preso em casa por causa do Covid-19. Então, uma das consequências foi esse desperdício de capital humano e o desempenho escolar ainda mais baixo dentro do que seria aí a educação pública. Bom, como todo mundo estava preso, eu e minha turma de graduação também estava presa, e a gente resolveu se reconectar pela internet e pelo WhatsApp. E uma das perguntas que rolava ali era: cadê o Tadal? Então, era a minha turma da década de 80, eu sou computação 82, e o Tadal foi nosso professor. Então, a minha turma ela teve uma ligação muito forte com ele e a gente sempre estava lembrando dele. Aí o que aconteceu foi que o Paulo Campione, ele está aí na plateia, ele foi o responsável por resgatá-lo. Ele encontrou ele um dia no restaurante aqui em Barão Geraldo. E aí a gente se encontrou, eu, ele e o Paulo, depois de 40 anos. E dentro desse esquema, ele foi e falou que, para dar o fechamento final da vida dele, ele queria construir uma organização. Na época não era o Instituto Tadal. E, justamente nessa questão aí, com jovens e crianças com poucas oportunidades e condições. Dentro desse esquema de uma abordagem inclusiva e holística. Era o que ele queria. E ele virou para mim, numa das conversas lá, e disse assim: eu estou cansado de correr atrás de moinhos de vento. Tá? E ele queria coisas pés no chão. Então, bem ligado com o que a Laura falou, se ele pudesse ter um impacto em uma criança, um jovem, ele estaria satisfeito. Então, a ideia dele transformar
vidas, né, com a tecnologia. E o que ele dizia também é que, às vezes, a gente espera ações grandiosas e muitas coisas já estão na sua mão e elas são coisas mais humildes e simples. E você consegue esse impacto grande fazendo isso simples, né, de forma mais simples. E, na época, né, na conversa, ele perguntou para mim o que você pode fazer. É o que você quer, em primeiro lugar, e o que você pode. Então, é a pergunta que eu passo para a plateia, depois, para cada um de vocês pensarem, né? E aí vem a minha resposta, né? A minha resposta, porque como era o querer em primeiro, né? Quando você chega numa fase da sua vida, você sempre pensa onde que você vai gastar o seu tempo. E, geralmente, quando você fica mais velho, você quer gastar o tempo naquilo que você quer e que vai lhe dar prazer, né? Então, eu falei, eu quero ensinar a programação para menina. Bom, criança aí, mas no primeiro momento eu falei que era menina. E por causa do meu histórico, né? Então, meu pai e minha mãe eram professores, né? Depois se transformaram em diretores de escola. O meu tio, minha tia, meu primo, ou era professor de jardim da infância, ou do ensino fundamental, ou do ensino médio, minha família inteira. Então, eu ia na escola de sítio com a minha mãe, ia também na escola de usina açucareira, que é perto de Marília, né, numa cidade pequena chamada Oriente. Eu e minha irmã, a gente cresceu indo com meu pai para essas escolas de sítio, onde eles começaram a dar aula, né? E a minha formação, assim, que eu acho que como de muitos aqui, vem de escola pública, né? Então, não vou dizer que na minha seja 100%, mas quase 100% seria de escola pública, né? Bom, tanto que eu sou professora, as minhas irmãs também são professoras. E também a ideia de que, uma época, quando eu estava fazendo doutorado na Inglaterra, eu tive a oportunidade de ensinar logo, na época. Isso era início dos anos 90. E eu era voluntária na escola onde meu filho mais velho estudava, né? E eu curti dar aula, no caso lá era para crianças de 6º ano, né? Então, entrou nessa ideia aí de como que você vai estar formando hoje, né, o cidadão do século XXI, e casa muito bem com esse movimento todo do pensamento computacional existente, da cultura digital e da tecnologia digital. Então, o pensamento computacional é a contribuição da computação para o ensino fundamental e médio de hoje, né? Com essas ideias aí de resolução de problemas complexos, usando abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e algoritmos, né? Então, e, por outro lado, você tem o mercado de TI aquecido, e era uma coisa que a Laura também mencionou, que ele era bastante preocupado nessa ideia aí dele ter uma missão e do que é que você pode fazer, porque às vezes é muito fácil você reclamar, né? Porque a política não está boa, o governo não está bom, etc. Mas a pergunta mas o que você, né, pode fazer com aquele conhecimento que você tem? Então, a ideia é que educar é ensinar como pensar e não o que pensar, né? Então, se dividiu em 3 grandes linhas. Formar o cidadão aí do século XXI, usando o pensamento computacional, atividades mão na massa, envolvendo tecnologia, pensando em crianças a partir de 6º ano, né, do ensino fundamental. Preparar jovens menos favorecidos para o mercado de trabalho, pensando aí em jovens maiores, né, jovens do ensino médio. E uma terceira ideia, que era você treinar professores e apoiar gestores na tecnologia. Porque não adianta também você comprar o computador, colocar a internet, se você não treinar o gestor da escola, se você não treinar o professor, você não vai ter o aluno formado. Então, na verdade, são 4 coisas que deveriam estar andando juntas, né?
Então, se essas são as 3 linhas de ação que correspondem a cada um desses objetivos, né? O ensino básico, a partir do 6º ano, nessa programação gamificada, diversificada, eu coloquei aqui, usando várias ferramentas, não só Scratch, mas também App Inventor, Arduino, etc. A linha do ensino profissionalizante, que seria com o alvo na empregabilidade, com estudantes de 15 a 18, e o apoio à tecnologia nas escolas, com a expertise que o ITT tem no uso de políticas públicas para o acesso amplo à internet. Porque, às vezes, você tem as escolas podendo receber internet, mas os gestores não são educados em como preencher formulário, em como acessar os sistemas do MEC. Então, para você poder ter uma internet democrática, você teria que apoiar essas questões aí, tá bom? Então, eu vou falar rapidamente a respeito de cada uma das 3 linhas. Primeiro, eu vou falar do ensino básico, onde eu estou mais envolvida, né? Seria a ideia de você, como eu falei, né? Usar a programação gamificada, baseada em blocos. Quando você vai para a escola, você não diz para a criança que ela está aprendendo Scratch. Você diz para ela que ela vai aprender a fazer um game. E quando você fala isso, todo mundo está interessado, porque todo mundo quer saber fazer game. A ideia de você explorar não só a programação lógica, mas ter o hardware. Então, ali, você tem, trabalhando também com o Arduino, uma plataforma de hardware para você poder ter uma coisa mais concreta. O foco, por enquanto, nosso é em lógica de programação, né? Exercitando aí o que seria, né, autonomia, trabalho em grupo, manuseio de coisas concretas, indo numa linha mais montessoriana, tá? E propor trilhas de conteúdos tecnológicos, porque a ideia seria você evoluir para uma linguagem de mercado, não ficar só na programação em blocos, né? Então, é um desafio esse terceiro item. Bom, e o que tem de concreto? O semestre passado, a gente rodou um piloto com Scratch, 20 meninas, com os professores Bruno e Meire. O professor Bruno está na plateia aí. Então, esse experimento rodou dentro de uma escola pública, de período integral, e os créditos valeram para essas meninas aí. Dentro da escola pública, existe o que é chamado de disciplina eletiva, que seria a criança entra às 7 e fica até às 4 da tarde, e essa disciplina ela foi dada na parte da tarde, né? Então, 4 meses de aula, uma sequência de 14 aulas, e a cada aula você tinha um game que elas faziam, tá? Eu não lembro o nome da disciplina, mas eu não lembro, mas certamente não era aprendendo Scratch, eu esqueci o nome que o Bruno escolheu. E ela foi dada com o professor de matemática e de física. Ele é um professor de matemática, ela é de física. E isso daí foi um desafio quando o Tadao ainda estava vivo, foi onde eu parei nesse projeto, né? E quando ele partiu, eu falei, bom, não vou conseguir continuar esse projeto. Naquela época, eu não tinha encontrado o Bruno ainda, mas eu encontrei o Bruno nas redes sociais. E eu não sabia Scratch, e eu fui aprender. E num grupo de aprendizado de Scratch para professores do ensino fundamental, eu era a universitária que estava lá, né? Eu encontrei o Bruno dizendo que ele estava com uma turma de Scratch, que a disciplina dele era numa escola em Campinas e que ele era doutorando do IMEC. Então, eu encontrei o Bruno, né? E foi excelente para poder rodar o que seria esse piloto. Então, com essa ideia aí de que você tem que ter o treinamento do professor, né? Então, o ITT agiu como um monitor e um apoiador. Nós fomos responsáveis por montar um material que foi ensinado, mas foi o professor que ensinou as crianças, tá bom?
Bom, e tem outros pilotos em andamento com outras linguagens, né, com outras ferramentas, como Arduino, o App Inventor e outras coisas. Bom, tem vários desafios aí, né, como eu mencionei, tornar o piloto escalável. Você precisa ter parcerias com as secretarias de educação, empresas. Você tem que treinar os professores como agentes multiplicadores, senão a gente vai estar morrendo na praia. No caso desse experimento que a gente fez, a professora de física que acompanhou o Bruno mudou de escola. E agora ela está com o experimento de Scratch na nova escola dela, acompanhada pela professora de geografia, que vai aprender Scratch e que vai ensinar as crianças, né, usando o material que já foi utilizado. Bom, a linha 2 ela vai no ensino profissionalizante, como eu mencionei. Era uma parte muito querida do Tadal. Ele queria assim, bom, mas e se já eles estão no ensino médio? O que é que pode ser feito com essas crianças? E a ideia aqui é que tenha esse enfoque holístico, no sentido de que você vai estar baseado em 3 pilares. Você ter o curso técnico para uma pessoa que tem uma situação complicada não é suficiente. Então, você tem que também ter o apoio e formação de familiares e a mentoria individual com o apoio psicoemocional. Então, essa é a linha que o ITT segue. Ele tem parceiros, né, para fazer esse tipo de ação. Existe uma taxa de sucesso alta para a empregabilidade quando você adota uma abordagem como essa. Tá? A Laura, depois, quem quiser mais interesses, a Laura tem mais detalhes. Tá? Então, são para jovens que não necessariamente irão para a universidade, tem uma opção pessoal ou razões familiares para poder adotar essa visão. São atividades mão na massa e existem resultados aí de impacto positivo, e que em 2 anos você consegue ter uma excelência em formação, adotando essa abordagem nesses 3 pilares. Então, é para onde o ITT gostaria de ir nessa linha. Tá? E, finalmente, a terceira linha, que é esse apoio aí para o gestor da escola e também para o professor, né? Então, a adoção da tecnologia pelas escolas, o governo, né, ele por meio das plataformas que ele gere de forma participativa a distribuição de recursos da internet, porque isso tudo é estabelecido em lei. E fornecer corretamente as informações é importante para você gerar um sistema educacional de qualidade para todos. Então, por incrível que pareça, tem gestores que não sabem manipular essas coisas aí. Então, isso é uma realidade, talvez não no estado de São Paulo, mas num país que tem uma diversidade como a nossa, isso é possível. O ITT está atuando no Sudeste e no Nordeste, como início, por conta dos membros do ITT serem oriundos dessa região. Tá? Então, mais especificamente, a ideia é apoiar gestores escolares na compreensão dessas políticas públicas para a implantação da internet e apoiar gestores na operacionalização dessas plataformas do MEC. Treinar e monitorar atividades de coleta de informações das plataformas federais. Isso era uma coisa também que o Tadal queria, que ele dizia que tinha muito número e que a gente tinha que fazer alguma coisa com os números que eram coletados. Então, essa jornada da escola conectada, ela vai em 4 dimensões para prover e alcançar um ensino de qualidade. Porque, às vezes, você também vai para métricas quantitativas e você esquece do que seria a excelência e a qualidade do ensino. Não adianta eu ter todos os alunos formados no colegial, mas a qualidade, ou melhor, no ensino médio, né? E a qualidade deles serem ruim, né? Então, existem 4 pontos que são avaliados. É a infraestrutura, a capacitação dos gestores, a construção de recursos educacionais digitais e o treinamento de professores em tecnologia.
né, como estava mencionando. Não adianta você investir dinheiro só na internet e você não formar o gestor, não formar o professor também, né? Então, dessa forma que você vai ter o capital humano sendo gerado, né? Um capital humano de qualidade. É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Cecília. Para a gente concluir as apresentações de hoje, chamo ao palco, por gentileza, o professor Demi Getsko, nominho difícil, né, Demi? Mas o Demi é pioneiro da internet no Brasil, pioneiro da internet mundial. Foi homenageado no Hall da Fama da Internet Society e temos o prazer de tê-lo como apoiador, membro do ITT. Obrigado, Demi. Bom, boa tarde, boa noite a todos. É uma honra estar aqui para começar revendo uma porção de antigos amigos aí que, né, trabalhamos junto nessas áreas aí. Evidentemente todos com a mesma cara, ninguém mudou nada esse tempo todo, que é uma grande vantagem. E está de alguma forma tratando do Tadal, que é uma pessoa absolutamente interessantíssima. Eu tive, digamos, um orgulho de dizer que uma semana antes dele falecer, ele apareceu no NIC para conversar, ele vinha sistematicamente conversar com a gente lá sobre assuntos variados, e o assunto era esse, de crianças, né? Inclusive, só para dar um exemplo de novo transversal, meu filho fez engenharia, casou com uma outra engenheira e tal, mas lá pelo meio do caminho, numa reunião também com o Tadal, uns 10 anos, 5 anos atrás, ele abandonou a consultoria e passou a fazer coisas na área de trabalhos para crianças, para escola, pequenos kits de montagem, coisas desse tipo. Isso, o Tadal era um inspirador nessa área. E sem contar que era um papo muito interessante, que a gente ia comer numa padaria lá, tomar uma cerveja, e os assuntos eram desde construção de roteadores até modernidade líquida do Bauman, quer dizer, em suma, ele podia discutir N assuntos com extremo interesse, e isso era muito bom. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido ele a partir de 87. Eu conheci ele em 87, quando na reunião na Poli, a gente fez uma reunião sobre redes. O NIC também tem algumas atividades nessa área de cursos, que não são, digamos, formais, no sentido de gerar acadêmicos e tal, mas de colocar pessoas no mercado de trabalho. Eu acho que tem uma boa área de interação aí. E vou aproveitar para consertar também um detalhe. Eu sou um dos membros do comitê gestor, eu sou diretor-presidente do NIC. Então, no CG, o CG não tem um diretor-presidente, tem 21 membros, eu sou um deles, só para deixar isso um pouco mais claro. Bom, eu trouxe uma apresentação que é bastante maçante aí, eu espero não aborrecê-los em excesso. Posso dizer a favor dela que ela é ecológica, porque eu só uso slides reaproveitados. Então, todos os slides aí foram reaproveitados, são reciclados de apresentações anteriores. E a ideia aqui era mais dar uma visão de conceitos, porque, como eu falei, a minha interação com o Tadal sempre foi a partir de redes acadêmicas. Quer dizer, essa história que o Bacarelli contou tão legal aí, e os outros também contaram, a minha interação com o Tadal não é dessa época. Eu conheci ele em 87, na reunião da Poli e tal. Eu sinto extremamente, digamos, aberto e visionário. Fui diretor da ARPA, debaixo dele que nasceu a ARPANET, a rede que virou depois a internet. Então, esse era o conceito desse pessoal. Então, não é, digamos, algo militar, apesar que o dinheiro foi militar. Então, esse negócio de Guerra Fria, Sputnik, etc. e tal, certamente houve argumentos nesse sentido, mas a criação da internet, da ARPANET, era uma rede que se manteria intacta em casos variáveis e que não teria controle por ninguém, seria muito seguro em relação a isso. Aqui tem algumas datas aí, que estão aí, mas também não é muito grave, então não vou perder tempo com isso. A internet não nasce com TCP/IP, a TCP/IP é adotado depois da criação do Windsurf, do Bob Kahn, detalhes aí, mas como falei, isso vou deixar para quem quiser olhar, não deveríamos ficar, digamos, muito tempo com isso para não aborrecê-los. Muito bem, então, a primeira data interessante aqui é que é considerada, digamos, o nascimento da ARPANET, com a primeira troca de pacotes, se vocês olharem, é 69, 29 de outubro de 69, e, bom, certamente o pessoal aqui é muito jovem, mas tem alguns talvez saibam, 69 foi o ano de Woodstock,
Woodstock foi um festival de contracultura, de rock nos Estados Unidos. Então, certamente o pessoal que trabalhava na ARPANET, eram universitários, recém-formados na época, estavam de alguma forma embebidos nessa história do que era esse momento cultural. Então, isso transparece numa rede sem controle, sem um centro de controle central, sem uma chave de liga-desliga. Então, em 87, como eu falei, foi o primeiro contato que tive com o Tadal. Em 87 havia duas iniciativas já em andamento sólidas para ligar a redes internacionais, a da LNCC no Rio e da FAPESP. Essas duas eram redes que iam ligar primeiro o BitNet. A internet na época ainda não era uma rede tão interessante porque ela era difícil, era cara. E BitNet era muito barata, quem tinha IBM já nascia sabendo falar. BitNet, se bem que nós não tínhamos IBM, nós tínhamos Digital na época na FAPESP. Em 89, em abril, né, até porque começou a haver uma boa disseminação de redes BitNet na época, a gente pediu e obteve a delegação do BR. Então, o BR foi apontado para nós lá na FAPESP, em 89, pelo Postel. O Postel é o cara que fazia isso. E isso é uma coisa interessante, porque o pessoal acha que isso tem uma coisa a ver com governos, ou ministério, MRE, o governo americano. Não tem nada a ver com nada. É um acordo entre operadores de redes na época que examinavam se, de fato, o sujeito tinha como operar aquilo com alguma segurança, se sabia o que estava fazendo ou não. E nos deram o BR e foi o sobrenome que a gente usou para todas as máquinas nacionais. Vai indo, graças a Deus, muito bem. Então, também em 89, tivemos a inauguração da ANSP, que era a rede acadêmica em São Paulo, e a inauguração da RNP. E aí, só para contar também uma parte anedótica, o Tadal ajudou a montar um stand da RNP, na verdade, de redes acadêmicas, naquela feira de informática, e nós pegamos um táxi lá da FAPESP, carregamos 3 terminais DEC, e montamos com o modem lá, e ele ajudou, inclusive, até varrendo o stand, ajudando a mesa lá, e isso funcionou na primeira demonstração da RNP ao público nessa época. Muito bom, então em 89 tínhamos o BR, mas não tínhamos ainda internet. Nós conseguimos os primeiros pacotes de internet em 91. Também em 91 começaram a aparecer os primeiros sítios web no mundo, não no Brasil. O Brasil foi em 93. Eco 92 foi muito importante porque ela precisava usar conexões internacionais, e tipicamente internet, e nós já tínhamos tráfego internet, então a gente ajudou a Eco 92 a funcionar. Em 95 é criado o comitê gestor. Precisa notar que em 94 já havia uma afluência de pessoal não acadêmico às redes, né? O pessoal das BBS estava migrando rapidamente para redes, e isso foi importante. Em 95 foi criado o CG, participação importantíssima do Tadal, do Carlos Afonso, do Ivan Moura Campos, esse pessoal tudo é fundamental na época. Em 2009, o CGI fez um decálogo que a gente pretende sempre defender, porque é uma carta de princípios para a internet como um todo. Tivemos a rede Net Mundial, que foi uma reunião internacional que gerou documentos, que é muito raro. O Marco Civil foi assinado na abertura da Net Mundial, em 2014, e ele teve um auxílio importante da Lei Geral de Proteção de Dados em 2020. Esse aqui é a visita pessoal ao Leonard Kleinrock, que é o cara que desenvolveu redes de pacote especificamente. Esse equipamento que está do lado é o tal do IMP, Interface Message Processor, que essa foi a grande jogada da ARPANET. A ARPANET dizia o seguinte: você não deve ligar o computador à rede porque é complicado, né? Havia redes de fabricantes, a rede da Digital, a rede da IBM, a rede da Boros. A ARPA falou: não, nós vamos ligar o computador a um equipamento, e esse equipamento é que vai entender a rede. Esse equipamento era o IMP. Então, essa jogada deu à ARPANET uma sobrevalência em relação às demais, porque ela aceitava qualquer marca desde que você ligasse ao IMP. Então, você não precisava complicar o seu computador para ele entender a rede. Quem entendia da rede era o IMP. Isso a Bolt, Baranek e Neumann ganhou a proposta de construir. Eram equipamentos caros, esse é um deles aí, parece uma geladeira, e isso evidentemente virou o que a gente chama hoje de roteador. Quer dizer, você nunca liga seu computador na rede, você liga seu computador no roteador e ele que entende da rede. Seu computador não precisa entender se veio o pacote, se não veio o pacote, não é assunto dele. Aqui tem a placa também na sala do Kleinrock, dando aí a data do nascimento da internet. Está escrito aí que às 10h30 da noite os primeiros pacotinhos foram trocados em 29 de outubro de 69. Aqui é um desenho de como era a rede na época, mostrar que tem um monte de IMP desses roteadores, e se vocês olharem aí, tem máquinas da nossa época, dos antigos, aí tem PDP-10, tem Univac, tem Iliac 4, tem Boros 6500, IBM 360, todos eles ligados. Essa foi uma jogada que deu à ARPANET
uma grande vantagem competitiva, né? As demais redes eram uniformes, homogêneas, né, de um fabricante. Aí podia ser qualquer um, porque tinha o INPE fazendo o processo. Bom, em relação digamos, ao que a gente defende na internet, tem duas frases importantes. Aí uma do John Postel, já falecido, aí, outra do Dave Clark, que foi o chair do IETF. O IETF é o grupo que gera os padrões da internet. A primeira diz que, para que a internet funcione, nós temos que aceitar um certo lixo, mas evitar gerar lixo. E isso é o que a gente vê no dia a dia. Se você não quiser aceitar que venha uma mensagem ruim, uma mensagem maliciosa e tal, você não vai fazer a internet crescer. Então, são coisas que temos que ter em mente, toda hora dessa discussão, como é que impedimos, como é que controlamos. Ela cresceu porque ela era desse jeito. Quer dizer, você tem que ser bem intencionado no que faz e aceitar que o mundo é complexo e você vai ter que receber algum lixo. A proposta de geração de padrões também é uma ruptura importante, porque, em vez de ser coisas reunidas, decididas na ITU, por exemplo, com a opção de governos, etc. e tal, a decisão é feita pelo consenso dos voluntários que participam. Então, o que diz o David Clark, que nós não temos reis, presidentes, nem votação. A gente não acredita que uma votação de 15 a 12 significa que alguém ganhou, alguém perdeu. Pode ser que os 12 tenham uma ideia tão boa que os 15 não perceberam. Então, a gente aceita consenso. Então, essa é a ideia, assim que são gerados os padrões da internet. Aqui tem 3 dos fundamentais no processo. O Postel é esse barbudo aí que já faleceu, do meio está o Steve Crocker, que está ótimo e está muito bem, e o Windsurf está embaixo aí à direita. Essa rede que eles montaram e fotografaram estava no Newsweek, mas eles de propósito fazem uma rede que não funciona. Se vocês olharem, o Steve Crocker tem só 2 fones, né? Não tem, e os outros estão ligando fone com fone, microfone com microfone, então a rede não funcionaria, certo? Em 94, uma vitória do pessoal da RNP, basicamente, Tadal, o pessoal do Rio, o Michael Stanton, em suma, conseguiram que a Embratel do Rio saísse do esquema ISO-OSI e permitisse, então, que a internet fosse acessada pelo público em geral. Esse é o comunicado da Embratel de dezembro de 94, antes da internet ter um comitê gestor, antes da norma 4, né? É um negócio que, digamos, abria as portas para isso. Foi considerado uma vitória. Depois nós revimos isso aí, descobrimos que era uma bobagem, fomos atrás do ministro da época. Qual era o nome do ministro? Agora esqueci. Como é que é? Sérgio Mota, exatamente. E aí o Sérgio Mota impediu a Embratel de fazer isso. Por que era uma má ideia? Porque do jeito que estava aí, a Embratel brasileira seria 2 números telefônicos no Rio de Janeiro. Você teria que ligar lá e acessar a internet. Então, o Sérgio Mota falou o seguinte: não, a Embratel não vai fazer isso, está vetado fazer isso aí. As teles também não farão isso, mas a Embratel trará a internet, digamos, por atacado, distribuirá as teles, que distribuirão os provedores farão isso. Essa foi uma solução virtuosa e deu bastante velocidade à internet brasileira, que cresceu praticamente no ritmo da internacional. Bom, aqui vem outro negócio que eu preservo em geral em cursos de rede, a gente sempre fala, tem uma declaração de independência do ciberespaço. Ciberespaço é um nome mal usado, mas não vamos discutir isso aí. Essa declaração foi feita pelo Barlow, que é um sujeito que faleceu também aí, mas visitou o Brasil mais de uma vez. Ele é um cara que criou a Electronic Frontier Foundation, e ele também é uma figura interessantíssima, é letrista de um conjunto chamado Grateful Dead, não sei se alguém conhece isso aí, é um conjunto de rock antigo, e ele tem PhD em várias áreas, ele era um cara bastante bom. Então, ele estava em Davos, na Suíça, na época, quando apareceu um ato nos Estados Unidos chamado Decency Act. O Decency Act queria impor a decência nas comunicações e impedir palavras de baixo calão e tal. E aí ele escreveu uma declaração dizendo: olha, nós estamos criando um mundo que é outro, você vai entrar sem privilégio, nem preconceito de raça, papapá. Nesse mundo você pode falar o que você quiser, não interessa com um cretino, com um singular, seja isso, ninguém vai te obrigar ao silêncio ou à conformidade, e que alguns conceitos que você tem de propriedade, expressão e identidade não se aplicam porque não tem matéria nesse mundo aqui. Então, essa declaração não é longa, não é longa, tem uma página e meia, eu deixei uns pedaços só, mas ela fez o efeito. Qual foi o efeito dela? Foi que a tal do Decency Act ganhou a seção 230, que agora está em discussão nos Estados Unidos, se vai ser preservada ou não, e a seção 230 criava algumas imunidades aos intermediários, e o intermediário não é responsável pelo conteúdo final, porém ele pode impor regras de jogo. Se você tem um clube que é de vegetarianos, o cara não vai comer picanha aqui porque o clube é de vegetarianos. Então, você tem como impor as regras de uso, mas você não é responsável pelo que os outros colocam na área. Essa é uma discussão que está agora no ar por causa das plataformas, etc.
e tal, mas não vai discutir isso aí. Bom, aí eu vou rapidamente em direção final, não vou, tem um monte de coisa aí, quem quiser depois olha com calma. Criou-se uma rede, que é uma rede onde origem e destino conversam, teoricamente, sem interferência, eu gostaria que ninguém entrasse no meio do caminho. O roteador que eu mostrei lá só tem como função encaminhar pacotes, lamentavelmente com o avanço, bom, também por sorte, né, com o avanço da tecnologia, o roteador tem uma capacidade enorme, então sabe como é que é, né? Mãos eliminado aqui, está funcionando. Então, todos os protocolos da rede são agnósticos, não há nenhum protocolo que leve em conta o conteúdo, né? Espera-se que isso continue assim. E uma outra coisa importante é que na internet a invenção é livre, inovação, desde que você obedeça o que está embaixo de você, você pode criar uma bobagem que você quiser, pode criar Pokémon, pode criar o que você quiser. Claro que espero que não dê certo depois, mas isso depende do público aceitar ou não. Você pode criar, tá certo? Então, ele gera uma porção de rupturas e impactos. Eu não vou entrar em detalhes disso, acho que vai para o final. E, então, o importante aí foi criado o CGI em 95 para dar uma orientação no processo. Posso dizer que a imagem brasileira da internet sempre foi muito boa, não só a parte técnica, muito estável, né? Não tivemos nenhum problema, nem durante a pandemia tivemos problema. Aliás, o ponto de troca de tráfego de São Paulo passou de Frankfurt, é o maior do mundo em volume. Quer dizer, nós temos vários indicadores muito bons na área. A legislação brasileira sempre foi considerada muito avançada, tanto o Decálogo, quanto o Marco Civil, quanto a LGPD. Então, nós temos, teoricamente, uma bela imagem na área que eu espero que preservemos. O CGI foi criado em 95 como órgão sem personalidade jurídica, que tem 21 elementos, sendo 8 do governo e os demais representantes da sociedade civil, onde tem academia, provedores, etc. e tal, isso, aquilo. Eles escreveram um decálogo, nós escrevemos um decálogo em 2009. Esse decálogo eu considero fundamental para preservar a internet. Ele serve como base para você, digamos, tomar ações depois. Então, tem que preservar a liberdade, privacidade, direitos humanos, governança democrática, universalidade, diversidade, inovação, neutralidade. Quer dizer, de novo, aquela história de que ninguém tem que entrar no mérito do que é origem e destino. E não pode filtrar, se você não pode ir para tal lugar ou não pode ir para tal outro lugar, isso não é assunto do roteador, né? Você não deve ter privilégios nem filtragem, exceto critérios técnicos. Você está sendo atacado por alguém, você vai, evidentemente, impedir pacotes daquela região. A rede também não devia ser imputável dos ilícitos que acontecem nela. Eu vou lembrar de uma frase do Vint Cerf, que ele falou isso, ele falou, a internet reflete a sociedade, é uma espécie de espelho da sociedade. Então, você olha para a internet, você vê coisas boas e vê coisas ruins. Se você quebra o espelho, você não melhora nada da sociedade em si, quer dizer, simplesmente parou de ver, mas as coisas continuam lá. Então, quer dizer, se você não gosta do que está vendo, não quebre o espelho. Isso era na época da discussão sobre a internet. Funcionalidade, padronização, etc. e tal, ambiente legal, regulatório, esse negócio levou 2 anos de discussão para a gente chegar a esse decálogo, porque a gente trabalha na base do consenso. Então, mais 2 frases do Barlow, na internet só funciona o que é acordado globalmente, não tem fronteiras físicas, então regulamentos locais tendem a falhar sempre, tanto que o comitê de gestor se chama comitê de gestor da internet no Brasil, não do Brasil, porque não existe a internet do Brasil, existe a internet no Brasil, né? E raramente há necessidade de legislação específica. Isso também é um risco que a gente corre. O pessoal tem mania de dizer, uma discussão, eu não sou da área de direito, mas não, vamos falar de crimes eletrônicos. Que diabos são crimes eletrônicos? Alguém leva um choque a um crime eletrônico? Se afoga alguém, é um crime hidráulico. Se você atropela alguém, é um crime mecânico. Crime é crime. É difícil você qualificar o que seria um crime baseado no meio que você usou para cometer, né? Em suma, o que nós temos atualmente é Big Data, inteligência artificial. Eu estou acompanhando esse negócio do ChatGPT, tem excelentes exemplos aí, mas não vamos tratar disso. Todas as coisas estão ligadas, o que traz um grande risco. O grande risco é que, evidentemente, seus dados vão vazar para todo quanto é lado. Uma coisa importante no Brasil, mais os números bons, o Brasil é o 2º país do mundo
que tem mais sistemas autônomos, né? A internet é feita de uma porção de redinhas. Tem a rede da Unicamp, da USP, do Banco X, do governo Y. Quer dizer, esse conjunto de redes montam a internet. O Brasil, até por esforço do NIC em disseminar isso aí, é o país que tem mais sistemas autônomos. Dos 72 mil no mundo, 8.800 estão no Brasil. Então, isso implica que é uma rede muito sólida, porque um sistema autônomo ele se defende, ele tem alternativas, ele tem redundância, né? Aqui tem quais são os protocolos. Esse é um slide que eu roubei do Steve Crocker, para mostrar que quando a gente discute regulação da internet, precisa saber o que nós estamos falando. Eu espero que ninguém queira regular TCP, UDP. Também não vai querer regular HTTP, SMTP, NTP, etc. E tal. Bom, daqui para cima já são outras camadas. Deixar mais isso de internet, eu acho que é uma forçação aí. Acho que não precisaria fazer isso. Aonde termina a internet é onde começam aplicações sobre a internet. É a mesma história dizer que nós temos que regular a eletricidade porque existem serras elétricas que cortam árvores. Bom, isso não é culpa da eletricidade, é culpa das serras elétricas. Talvez tenhamos que regular as serras elétricas, mas não a eletricidade. Então, quando você fala regular a internet, existe um risco de intelecção ruim da palavra que vai além do ponto. A internet é um substrato onde crescem excelentes plantas e ervas daninhas. Você tem que regular o que cresce naquilo. O substrato não é responsável por isso. Bom, aqui tem um negócio um pouco mais de detalhe, mas já falei também. Nós vamos bem no IPv6, o Brasil está aqui aí, entre os 10 países com maior IPv6 no mundo. Estão aí os países listados, portanto não estamos ruins na fotografia. Bom, IoT, não vou falar, eu falei de internet das coisas. Aqui tem duas frases de minha lavra, aí não vem ao caso. Internet pode trazer um mundo revolucionário, integrado, inteligente, com oportunidades e tal, ou pode trazer um mundo escuro de vigilantismo, violação de privacidade, de segurança dos cidadãos, etc. e tal. Outras coisas vêm por aí, 5G, Wi-Fi, fibra, etc. O Marco Civil preserva vários dos conceitos do decálogo, neutralidade, privacidade e inimputabilidade, e as atividades permanentes do NIC estão aí, tem esse, como eu falei, pontos de troca de tráfego, etc. e tal. Aqui tem o ponto de troca de tráfego de São Paulo, que, como eu falei, é o primeiro do mundo agora, passou de Frankfurt. Em suma, é isso. Tem mais algumas coisas aí que eu não vou, evidentemente, avançar sobre IA e companhia, mas fica aí para quem quiser olhar e fazemos depois mais em frente. Eu termino com uma frase do Mark Wieser, né, que, inclusive, acabei sem querer usando, sem saber que ele tinha falado isso aí, quando me perguntaram uma vez qual é o futuro da internet. Eu falei, o futuro da internet é sumir, né? Você não deve mais saber que ela existe. E essa frase do Wieser, de alguma forma, reforça isso, dizendo que as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem, elas se interlaçam no tecido do dia a dia e tornam-se indistinguíveis dele. Então, essa é, digamos, o futuro da internet. E como foi falado várias coisas em relação à memória do Tadal, eu de origem, sou um grego ortodoxo, e eu me lembro que, por exemplo, em qualquer cerimônia fúnebre de ortodoxos, o padre repete 3 vezes, lá é sempre 3 vezes, seja a sua memória eterna. Então, eu acho que essa é uma boa frase para repetir agora, seja a sua memória eterna. Muito obrigado. Obrigado, Demi, pelo panorama aí de internet no mundo e no Brasil. Para a gente encerrar, gente, eu chamo aqui, por gentileza, novamente a Laura para fazer o encerramento deste evento, tá? Bom, gente, então, queria agradecer a presença de todos vocês, também agradecer aos palestrantes, aos voluntários, colaboradores, a entidades que nos apoiaram, com especial agradecimento ao apoio da RNP e a presença da Pilar de Almeida em representação do Nelson Simões. Especialmente dizer muito obrigado a todos pela oportunidade de apresentar o ITT
nossos projetos, metas, ideias e queremos seguir avançando. Para isso, o ITT precisa do apoio de novos sócios, mais colaboradores voluntários, assim como do patrocínio de empresas, instituições que possam contribuir com recursos humanos, materiais e econômicos para o desenvolvimento do ITT. E, dito isso, eu só posso completar dizendo: participem e juntem-se a nós. Bom, nessa jornada que é heróica, mas, ao mesmo tempo, muito simples, basta dar um primeiro passo que o caminho se faz ao andar. Muito obrigada. E encerramos esse evento. Só um detalhe. Obrigada, Demi, pela aula. Achei fantástico. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos, tá, gente?